Olá, bem-vindo ao Condominicando. Hoje nós vamos falar sobre o condômino, o morador antissocial. Você já reparou o tanto de confusão que tem acontecido nos condomínios? Morador batendo no funcionário, morador batendo no síndica, casal fazendo sexo na piscina, sendo agredido. E quem vai nos falar sobre essa treta, será que toda vez mesmo o caso é considerado de expulsão do morador? Será que sempre é o morador antissocial? Quando é que isso é possível? Nós vamos falar com o Dr. Márcio Cafálcio. Ele é advogado condominialista com vasta experiência no mercado e tem cada coisa que ele conta, assim, inacreditável. Bem-vindo, doutor. Boa Muito tarde. prazer ter o senhor aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos começar então falando sobre morador antissocial. O que é isso? Então, na verdade, o Código Civil, independentemente das convenções, ele introduziu essa figura no ano de 2002, quando ele coloca lá a possibilidade de você punir, né, o condômino antissocial, que é, na verdade, aquele que, a grosso modo, de forma reiterada, consciente, contumaz, que efetivamente tem a vontade livre e consciente de permanecer, transgredindo ou não, respeitando o regulamento, a convenção e até mesmo faltando com o respeito para com a massa, com os demais. É o encrenqueiro, todo encrenqueiro é antissocial ou não? Não necessariamente, né? Porque o que acontece? Para que você chegue nesse ponto extremo, né? Porque é uma exceção, né? Você expulsar, você fazer com que o proprietário, porque ele não perde a propriedade, ele é impedido de exercer a posse. Né? Então, para você chegar nessa figura extrema, você tem que demonstrar ao magistrado, é bom isso ficar muito claro, né? Para que nenhum condomínio, nenhum síndico imagine que isso possa ser feito de forma administrativa, né? Isso é um procedimento judicial, né? Então você vai ter que chegar lá, o síndico através do seu advogado, o condomínio através do seu advogado, vai ter que demonstrar de forma robusta de que aquela conduta, ela afeta efetivamente a massa condominial, ou seja, ele de alguma forma causa, né, um transtorno, ele prejudica efetivamente, não um ou outro condômino, mas a massa, né? Porque você vai ser necessário, o magistrado vai exigir para analisar como condição da ação que tenha havido uma assembleia, né? E nesta assembleia com pauta específica, lembrando que trata-se de uma assembleia extraordinária, com pauta específica e votação qualificada, ou seja, é um clamor, né? Aquela massa, aquela realidade, aquela sociedade ali, né? Ela não aguenta, ela não suporta, e demonstrando o quê? Ele já foi advertido verbalmente, formalmente, multado, né? E que nem a pena pecuniária, no caso a multa, né, que a gente imagina que de alguma forma vai coibir, vai impedir que o cidadão permaneça, nem isso faz com que ele mude de atitude. Então, não tem outra saída. Olha, doutor, é interessante que tem um condemônio, né? Que é chamado condemônio. Então, quando o condemônio ele é um inquilino, é mais ou menos fácil de resolver. Você liga para o proprietário, informa que está dando trabalho e aí ele tem as condições dele lá. Mas quando o condemônio é dono da unidade, meu Deus, aí tem uma diferença também de que não é qualquer perturbação, né? Não é qualquer um ato isolado, de vez em quando, não, né? Não. A atitude, na verdade, repito, ela tem que ser livre, consciente e contumaz, né? É uma coisa que... Porque, veja, qual é a finalidade da advertência? O que a gente imagina, né? Que a pessoa, por um lapso, por qualquer razão, tenha feito aquilo e não tenha se apercebido. Então, o
o zelador ou a própria administradora lança lá a advertência. Imagina-se que o cidadão educado, cordato, de bom senso, vai lê-la e vai dizer, olha, poxa, de fato, errei, desculpe. E não vai mais fazê-lo. Levou um cartão amarelo. Acabou. Tá. Não vou repetir. Isso. Esse é o comportamento que... Porque esse é um outro ponto também, né? Às vezes, e eu creio que talvez a coisa comece aí, porque quando inicia-se, né, o procedimento, você faz a advertência, a pessoa leva a coisa de modo tão pessoal que ele não chega sequer a refletir, a raciocinar se tem nexo, se não tem, se está certo ou se está errado. Então, quer dizer, não, eu posso. Não é eu posso. Não, porque eu também sou dono. Não, ok, ninguém está discutindo seu direito de propriedade. A questão não é essa. A questão é que nós não moramos de forma isolada, né? Nós moramos em sociedade, então nós temos que respeitar. Mas, doutor, a gente tem observado que essa questão de morar em condomínio, as pessoas estão trazendo uma certa significado para elas, como se elas fossem o dono de tudo, e não de uma parcela, né? Sim. Isso é fundamental, né? A pessoa, ela tem que compreender, na verdade, que se eu compro a minha unidade num universo de 400, eu tenho uma cota à parte, né, daquele universo, né? Ou 200, ou 20, ou 30, enfim, não importa. Mas eu não sou proprietário isolado daquela área, né? Eu não moro ali sozinho, né? Então, quer dizer, e aí entra talvez a grande questão da conduta antissocial, né? Que é o ermitão, né? É aquele cidadão que consegue, ou ele não tem capacidade, né, de convivência. Ele é obrigado a se isolar, quer dizer, isso talvez seja para um psicólogo, um psiquiatra comentar, mas denote algum tipo de desequilíbrio, porque, né, o ser humano, na sua regra, na sua essência, ele é interativo, né? Ele é um sociável, ele é social, um ser social. Agora é interessante porque em um condomínio há uma percepção errônea também, errada, porque existem as unidades privativas, que é a unidade autônoma, né, da pessoa, e existe a área comum. E aí que está o problema, porque às vezes a pessoa que mora na área privativa por achar, não, aqui é o meu espaço. E não é bem assim. Então, se eu quiser, por exemplo, ligar o som na maior altura de dia, perturbando os meus vizinhos, isso é um problema se for em condomínio, né? Se for em casa, tem o direito de vizinhança. Mas um condomínio, isso é problema também? Sim. As pessoas, lamentavelmente, confundem, né? Criou-se aí, não sei, um dito popular de que não se pode fazer a chamada lei do silêncio, que não é lei, é uma contravenção penal, e de que não se pode fazer barulho das 22 às 6. Não é assim. De repente, eu tenho lá um vizinho que é médico, é um enfermeiro, é uma enfermeira, é um policial, enfim, alguém que trabalha numa escala noturna, né? E ele tem o dia para descansar, para repousar, o que é seu sagrado direito. E eu não tenho, em hipótese nenhuma, o direito de impedir ou de não permitir que isso ocorra. Então é um mito eu acreditar que durante o dia eu posso fazer o barulho que eu quiser, que eu não estarei infringindo as normas do condomínio. Imagina, claro, é um mito. O que existe, na verdade, é uma tolerância maior, né? Tanto é verdade que você tem horário, por exemplo, para mudança, você tem horário para reforma. Por quê? Porque você admite que naquele horário seja necessária uma tolerância maior, né? E no período noturno, que a maioria das pessoas estão ali descansando, então você tem efetivamente uma tolerância menor. E isso, na verdade, com a questão da Covid, nós também tivemos uma alteração significativa nos condomínios. Por quê? Porque muitas pessoas, naquela época, trabalhavam em casa e muitos permanecem ainda trabalhando, né? Essa é uma realidade que mudou. É verdade. Tem uma questão também que tem a questão da função ruidosa, porque hoje você admite, né? Você está trabalhando em casa, ok.
Mas e as atividades ruidosas? Por exemplo, eu sou professora de música. Posso dar aula de saxofone no meu apartamento? Eu entendo que sim, não há problema nenhum. E se o volume, né, for algo que incomode, ou se o volume efetivamente extrapole a sua unidade, nada mais justo que você fazer um tratamento acústico na sua unidade. Quer dizer, a obrigação é sua. Né? Eu não posso transferir. Desde Claro, que eu não claro, perturbe claro, o outro. claro. Porque o saxofone é um instrumento maravilhoso, né? Agora, eu imagino o cidadão ouvindo 8, 6 horas todo dia de saxofone. Né? Não deve ser brincadeira. Então tá, existe aquela poder, eu posso. Eu só não posso ir Tudo- além do meu direito. Tudo eu posso, nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Ótimo. Agora, tem uma situação que tá ficando... ligar o noticiário hoje e constatar a questão da violência, da agressão. Eu vi, inclusive, o senhor participou de uma reportagem na qual foi falado, o moço estava subindo de sunga no elevador social. E aí, a partir dali, houve um problema, ele acabou agredindo um funcionário. Afinal, eu posso ou não posso subir de sunga se a convenção do meu condomínio diz que não? Trajes de banho só na portaria, na lateral e não na principal. Como é que funciona isso? Isso é muito comum, na verdade, principalmente nos litoral, condomínios, né? nos condomínios do litoral. Porque imagine o seguinte, na hora de você fazer a previsão orçamentária, você, o síndico, né, fazer a previsão orçamentária, ele contempla lá um número X de empregados, um número X de faxineiros. Então, para quê? Para que, por exemplo, ele concentre essa faxina, essa limpeza na área de serviço e mantenha a área social para as pessoas que entram com roupa seca. Então, efetivamente, é uma questão que, em primeiro lugar, ela esbarra numa condição financeira, né? Quando você, na previsão orçamentária, contempla, de repente, somente as 12 horas ou 8 horas que seja daquela área, você pode sim limitar, não há problema nenhum. Assim como o condomínio pode entender que, não, olha, nós temos condições, nós temos caixa, vamos ampliar, e que essa a circunstância de manutenção, de limpeza, seja feito também na entrada social. Ou a massa decide, por exemplo, que independentemente da questão da limpeza, da faxina, não é coerente. Não, eu acho que não. E esse é o grande ponto da questão. Porque quer seja a convenção, quer seja o regulamento, eles são flexíveis, eles não podem, na verdade, conflitar com a norma geral, que é o Código Civil, mas eles são flexíveis, né? Desde que sejam alterados conforme prevê o Código Civil, com quórum qualificado, que você tenha feito todos os registros posteriores no cartório de registro de imóveis, perfeito. Mas você pode sim alterar, então não há problema. Agora, a partir do momento em que existe a norma posta de que o cidadão, ao retornar da praia, ele deve utilizar-se da entrada de serviço, ok, tem que ser respeitado. Sim. E nesse caso, então, não há o que falar, por exemplo, de outros trajes, mesmo que eu esteja na piscina. Então, eu não vou subir com roupa de banho e pronto. Sim, se a convenção estabelece, por exemplo, aqui em São Paulo, no caso dos condomínios clube, né, de que retornando das áreas molhadas, você em traje de banho não pode utilizar-se da entrada social, tem que ser respeitado. E se o morador ele resiste e continua com aquela picuinha. Picuinha, Aí é a linha tênue que nós começamos a entrar na postura antissocial. Que é essa vontade de forma desmedida, desproporcional, né? Porque geralmente isso ocorre partindo de no máximo 2. A massa, de um modo geral, respeita.
Porque senão aquela norma, por qualquer razão, já teria caído, né? Então, não. O que ocorre? São um ou dois que se sentem no direito de efetivamente transgredir essa situação toda. E aí entra a questão. Por quê? Porque eu, como cumpridor das minhas obrigações, me sinto incomodado em ver que meu vizinho, lamentavelmente, não faz o mesmo. Isso é complicado. E aí a administração tenta, repito, através da advertência, das multas, né, e o cidadão permanece, ele persiste. Doutor, uma outra questão é a seguinte: existem situações pontuais. Por exemplo, o morador ele ateou fogo no condomínio, no apartamento dele. Uma situação dessa, mais gravosa, ele pode ser considerado antissocial? Pode sim. Então, essas questões do que é antissocial, elas dizem muito respeito ao caso concreto, né? Eu li recentemente um julgado nesse sentido, e foi julgado, salvo engano, parcialmente procedente, porque o cidadão ele tinha transtornos psiquiátricos. Então, existem questões, por exemplo, nesse caso, se não me falha a memória, eu não me recordo agora desse julgado, se ele era maior ou menor, mas a unidade, inclusive, era de propriedade da mãe dele. Entendeu? Então, o que ocorre? E essa também é uma outra realidade nos condomínios hoje, na sociedade, na verdade, de um modo geral, né? Nós temos pessoas que precisam, né, de atenção especial. Né? Nós temos pessoas que têm uma série de transtornos, uma série de síndromes, né? E isso, na verdade, é uma responsabilidade não da massa, não do condomínio, é uma responsabilidade daqueles que cercam e que têm o dever legal de assistir essas pessoas. É óbvio que o condomínio tem tolerância, tem empatia, né? No sentido de até às vezes flexibilizar um pouco para impedir que a coisa chegue nesse ponto. Entretanto, a gente não pode terceirizar a responsabilidade, principalmente num caso grave como esse, quando ele coloca em risco a vida, não só dele próprio, né, como de toda a massa condominial. Aí há um divisor aí. Casos conscientes, né, que as pessoas fazem, e outros já é uma questão de saúde. Sim. No momento, casos conscientes, por exemplo. E essa agressão? Porque a gente tem visto tanto funcionário sendo agredido por morador. Nesse caso, uma agressão, eu agrido o morador porque o vizinho ou... Vamos começar com o funcionário do condomínio. Quando o morador agride o funcionário do condomínio, caberia aí um antissocial ou não? Caberiam aquelas outras punições, as sanções lá do regimento interno e da convenção? Apesar de ser uma situação absolutamente, né, chocante e extremada, né, o morador agredindo o funcionário, o colaborador, eu entendo que precisa ser analisada a conduta, né, do morador, né? Sendo uma atitude isolada, eu creio que ele talvez, até a norma exija que seja dada uma segunda chance a ele. Porque aí a gente entra na outra área do direito, né? Que não necessariamente o direito condominial. Sim. Aí a gente trata de violência, Sim. já vai para a seara Sim. criminal. Sim. Existem outras providências que não quer dizer exatamente que ele vai perder o direito. Não. De... E na verdade, o que acontece? É bom a gente frisar, talvez, essa situação. A questão da conduta antissocial, ela diz muito, muito, muito respeito ao caso concreto. Né? Por mais que a gente tente, de alguma forma, aqui, travar algumas questões ou demonstrar, o que vai efetivamente demonstrar e caracterizar é efetivamente o caso concreto. Né? Então, porque... Para que isso ocorra, né, para chegar no extremo da decisão judicial da perda da posse, na verdade, o enunciado do Conselho de Justiça, o enunciado 508, ele coloca como condição sine qua non para a ação a realização
da Assembleia Prévia com quórum qualificado. Então, quer dizer, a massa, o clamor, né, que demonstra ao magistrado que aquela ação, aquela determinação é efetivamente premente. E mais, essa perda, ela não necessariamente é definitiva. Ela pode ser estipulada temporária? Ela pode ser estipulada temporária quando, por exemplo, sei lá, transcorridos 12 meses, 24, não sei de que forma, né? O proprietário, por exemplo, demonstra que submeteu-se a um tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Pede desculpas e de alguma forma fixa ali algumas questões. Entendeu? E repito, isso depende muito do caso concreto, né? As questões que levam, né? Por exemplo, no caso de agressão, é delicadíssimo, né? A sociedade hoje, ela é uma sociedade diferente. E a gente lamentavelmente transporta isso para o nosso microcosmos, que é o condomínio. A gente passa a viver essa intolerância efetivamente dentro da realidade dos condomínios. Aliás, o Condominicando, ele veio exatamente preencher essa lacuna aí, ou servir de exemplo, porque os condomínios agora não, sempre foram um reflexo da sociedade. Mas agora, com a falta de espaço, nós vamos acabar a maioria vivendo em condomínio, não tem jeito, né? Sim. E vamos falar então do passo a passo do condômino antissocial. Então, antes dele ser taxado como antissocial, e a gente resolvia as questões com o regimento interno e com a convenção. Hoje continua, apenas quando ele extrapola aquilo ali, quando ele se torna uma pessoa que não comporta a massa condominial, ali já extrapolou, é a gota d'água. Aí sim a gente parte para o antissocial. Na verdade, é um processo para a caracterização. A convenção e o regulamento servem de base, elas servem de fundamento. Né? Eventualmente você tem a norma ali que reiteradamente o condômino não a respeita, não a cumpre. Né? Então, com base nisso, ele é advertido, ele é multado, depois ele é multado de 1 a 5 vezes e o valor da taxa ordinária, ou seja, uma pena pecuniária absolutamente excessiva. Aí vai a de 10, que também eu preciso de uma assembleia. Depois você vai, aí você convoca a assembleia para aplicação de 5 a 10 e continua, permanece. Né? Ele paga ou não paga a multa, ou recorre, enfim, e permanece com a mesma atitude. Então, aí sim, não resta outra alternativa. Repito, dependendo do caso concreto, por exemplo, alteração de fachada. Aí você entra com outro tipo de ação, é outro tipo de possibilidade. Em paralelo, né, à pena pecuniária por conduta antissocial, prevista aí no 1336, mas você entra, na verdade, com outro tipo de procedimento, que é uma ação de fazer, por exemplo, uma ação de obrigação de fazer, ou não fazer, de repente, ele está fazendo um fechamento de fachada, que não é de sacada, que foge dos padrões definidos pela convenção, por exemplo. Então, na questão da infração, né, do comportamento diverso do estipulado nas convenções e tudo, precisa ser um comportamento repetitivo ou podem ser outros comportamentos? Podem ser outros comportamentos correlatos, né? Agora, o que não pode ficar caracterizado é a perseguição, né? Pois é, isso é uma questão seguinte. Quando a pessoa age com má intenção, quando é o encrenqueiro mesmo, de fato, não é aquele que reclama porque ele não está sendo ouvido, então ele vai e faz... Não, é o que quer mesmo causar um desgaste, o que quer causar no condomínio. Aí ele vai fazer de tudo. No dia de chuva, ele para acessar o espaço pet, ele acha que é longe, ele solta o cachorrinho na garagem. Vai para a garagem. Ele acha que está com muita compra, o carro dele fica ali parado no carga e descarga, em vez de 15 minutos, fica 2 horas, porque lamentavelmente ele está tomando a sua cervejinha e esqueceu de descer. Que mais? Ele deixa lá, ou no dia
da partida do seu clube do coração, o dia que faz o gol, ele grita e profere uma série de palavras que não deveria na sacada, provocando o cidadão do bloco vizinho que está com a bandeira do outro lá. Então, É complicado. Aí, nesses casos, é muito importante a questão do registro dessas ocorrências, no livro. né? Porque o que que acontece? Muitas vezes, o morador, para não se indispor com o vizinho, ele acaba tolerando aquilo e não registra. Até o dia em que ele é muito prejudicado e aí ele vai, procura o síndico e derrama aquele monte de reclamação. Só que não existe registro. Sim. E aí? Então, tá errado. Esse é um aspecto que a gente debate muito nos condomínios, né? E outra coisa, né? Grupo de WhatsApp não é assembleia. Né? Então, aí tem o grupo da Dona Mariazinha, aí tem o grupo do Seu João, tem o grupo... E ali vira uma coisa absurda, só que o procedimento, ele não é feito. Ele se perde ali naquela discussão, que às vezes acaba virando um bate-boca. Vira um outro problema? Uma outra situação, e que não resolve absolutamente nada. Então, qual é o procedimento, né? Porque nós temos que imaginar o seguinte, tem que haver respeito e bom senso. É a premissa básica, né? Então, houve o problema, registra no livro de ocorrência. O zelador encaminha esse livro para o síndico, ou ele encaminha direto para a administradora, óbvio que, né, com a aquiescência do síndico, e a administradora, então, redige a advertência e encaminha ao condômino infrator. Esse é o melhor caminho, na verdade, para evitar. Porque, às vezes, o que ocorre? O síndico quer até contemporizar a coisa e chama lá o condômino para o diálogo, para uma conversa, e eles acabam se desentendendo, por exemplo. Então, quer dizer, algo que poderia, né, ser facilmente contornado acaba tomando uma proporção maior, né? Por isso que, em que pese o diálogo ser fundamental nos condomínios, o diálogo é óbvio, é fundamental, mas em que pese isso, eu entendo como coerente para justamente evitar isso, que isso seja feito de uma forma profissional pela administradora. Pois é, mas aí nós vamos lá e voltamos cá, como diz o bom mineiro. Quando o síndico ele é apaziguador. Ele, ao receber, vai que o morador, ele não quer se indispor com o outro. E ele reclama com o síndico. O síndico não vê o registro, mas procura resolver, porque cabe a ele também, né, promover a paz, o bem-estar, etc. Só que aí, aquele morador que já está de má fé, já inverte a situação e fala que o síndico está perseguindo. O que o síndico faz? Não aceita, vira para o morador e fala assim, olha, eu só aceito reclamação se ela vier por escrito. Se ele perceber que a coisa está acontecendo dessa forma, não resta outra alternativa. Porque, na verdade, senão ele acaba se indispondo. Sim. E ele acaba, lamentavelmente, trazendo um problema para ele. E o pior de tudo, é que a médio prazo, ele, como síndico, não terá como comprovar, porque ele não vai ter como envolver o outro. Esse é o grande problema da história. A questão da queixa do barulho em condomínio. Né? Porque, por exemplo, o cachorro fez xixi, o carro está no lugar errado, riscou meu carro, enfim, todas essas questões, o CFTV está lá. É tranquilo, né? Você pede, analisa, verifica, respeitada a LGPD, ok, perfeito. Mas você consegue averiguar o fato, ok. Agora, barulho, não. Então, quer dizer, ele vai chegar e falar assim, no sábado à noite o senhor manteve lá o seu sistema de som lá, que é fantástico, mas no último volume, e não permitiu que as pessoas da sua torre conseguissem dormir. E ele, de repente, vai falar, não, imagina, não era eu. Não, eu nem estava em casa. Então, qual é o correto? Qual é o adequado?
registra a ocorrência e de preferência, coloque lá mais um morador, mais dois né? testemunhas, ou o zelador, o porteiro. Então, essa talvez seja uma saída para esses condomínios, onde, porque é muito normal também. A gente fala de condomínio, tem condomínio de todas as formas, Sim, né? sim. Agora, tem condomínio que o morador, ele deixa nas costas do síndico. Sim, a maioria. Então, neste Ninguém caso... ninguém quer se indispor. por isso talvez acrescente aí de Violência contra o síndico. violência contra o síndico. Sim, sim. É comum, na verdade, o síndico receber a reclamação no seu WhatsApp pessoal. Aí, pelo menos, ele tem um registro, né? Mas a pessoa fala, não registrei no livro, não quero me expor. Aí o síndico, não, tudo bem, ok. Aí o síndico vai lá tentar interceder, ele vai lá tentar intermediar a questão, quando ele assume, na verdade, um papel, uma função, que ele fica sem respaldo. É uma outra pergunta que eu preciso fazer para o senhor, é exatamente essa. Até que ponto é responsabilidade, até que ponto o síndico deve intervir numa situação de conflito, de problema, né, vamos supor, de barulho ou de infração da convenção, quando os próprios moradores não assumem aí o seu descontentamento? Então, veja, quando você tem uma questão pontual, sei lá, o cidadão nunca fez nada, e de repente é um aniversário, é um batizado, sei lá o que, e ele efetivamente extrapolou, né? Aí vai lá, eu acho que no momento da festa, do barulho, eu acho que nunca é conveniente o síndico ir, minha opinião pessoal, ok? Eu acho que no máximo a portaria interfonar. A portaria interfonou uma, interfonou duas, interfonou três, não resolveu, 190. Inclusive, teve um recente aí que a briga, o porteiro, ele apanhou justamente por interfonar para a unidade que estava causando barulho. Porque se o síndico vai, é um problema. Tá? Se o zelador sobe, é outro problema. Entendeu? Então, o que você imagina é que a pessoa estando distante lá na guarita, simplesmente interfonando, vá de alguma forma melhorar. O ser humano está muito difícil, está muito complicado, entendeu? Mas isso nós estamos visualizando aquela pessoa que acontece de forma isolada. Agora, todo final de semana, todo mês, não, aí você efetivamente tem que já iniciar o procedimento, né, de advertência, de multa, e se for o caso, já no primeiro momento em que começou, já aciona a polícia militar. E para que ele cumpra com a sua função. Doutor, recente agora também a gente viu nos jornais a questão de um casal que estava fazendo sexo na piscina. Isso é comum? Infelizmente. E aí, como é que faz? Atrapalha a brincadeira ou deixa rolar e depois chama o síndico? Então, na verdade, o que acontece? Os condomínios clube, na verdade, eles investem em monitoramento, né? Então, na sua maioria, até porque é necessário segurança. Você imagina um condomínio, né, de, sei lá, 400 unidades, né? Você tem um público circulante ali, isso nós temos, eles têm levantamento, têm estatísticas, de 2.000 pessoas. É muita gente. É muita gente, é muita gente. Então, você precisa investir em tecnologia para você poder oferecer segurança. Porque, efetivamente, quando você como morador, morar num condomínio desses, 400, 500, 600, 700, 800 unidades, que ela te oferece toda uma estrutura, né? O que você objetiva? Segurança, conforto, né? Eu quero ir no meu salão de cabeleireiro. Você tem. Eu quero fazer uma compra. Você tem. Eu quero ir na padaria. Você tem. Meu filho quer fazer aula de teatro. Você tem lá o teatro. Então, o que você imagina? Que você, de alguma forma, está seguro. E para você, efetivamente, manter essa segurança, você investe em tecnologia. Então, o que você faz? Você, através do sistema de monitoramento, consegue identificar
Antes de a segurança chegar, você liga a sirene, acende a luz. Imagina a Entendeu? situação. Para efetivamente não chegar lá enquanto o ato está sendo praticado. E aí, efetivamente, né, com os ânimos mais serenados, aplica a penalidade prevista, que nada mais é do que a multa, e, enfim. E você tem aí todo tipo de desculpa possível e imaginável. E não são crianças, hein? Não são jovens. É. Esse é o pior de tudo. Agora, e quando o condomínio é pequeno? Que foi o que aconteceu recente. O casal estava, inclusive, num horário inadequado. O fato em si já é inadequado. Sim. E aí, os próprios moradores, diante daquilo, resolveram dar um pau, bater no povo. Veja. E aí? Código, bater no casal. O Código Penal tipifica, né, a chamada exercício arbitrário das próprias razões, que nada mais é do que fazer justiça com as próprias mãos. Isso é tipificado no Código. Não se pode fazer isso. No síndico, o que você pode. Então, eu diria para o síndico chamar a polícia militar, porque, né, a gente volta para aquela questão. Prática de ato. Libidinoso? É conjunção carnal, não é prática de ato libidinoso. É verdade. Existe a conjunção carnal. Então, efetivamente, ele chama o 190 e pede para que tome a providência cabível. Nada de ir lá bater. Em hipótese alguma. E porque, na verdade, o que vai acontecer? Esses moradores que fizeram, dependendo da reação das vítimas, eles ainda podem se tornar réus num procedimento criminal. Porque efetivamente eles extrapolaram, né, o direito a partir do momento em que cometeram lá o exercício arbitrário das próprias razões. Agora nós vimos uma outra situação, que é guardar explosivos, munição, até granada em casa. A maioria das convenções já proíbe esse tipo de situação. Quando isso acontece, como é antissocial? Pode expulsar ou não? Olha, a lei do desarmamento é muito clara nesse sentido, né? E se a gente que nem venhamos a nos socorrer da lei do desarmamento, o próprio CAC, ele também prevê uma série de regramentos, né? Então, não é plausível que alguém tenha alguma coisa desse porte dentro, a não ser que seja peça de colecionador, desmontada, sem capacidade de projetar nenhum tipo de ferimento a ninguém. Isso é outra coisa, né? Existem autorizações, existem procedimentos para que você faça isso. Agora, quer seja o Estatuto do Desarmamento, quer seja o CAC, ele não prevê, ele não autoriza em hipótese nenhuma uma situação dessa. E aí, independentemente de qualquer coisa, né, o cidadão responde. Eu acho que muito mais do que conduta antissocial é o crime efetivo que ele está praticando, e eu acho que não tem que pensar duas vezes em chamar efetivamente a polícia militar. Outra coisa que às vezes também é muito comum no condomínio, outro dia o garagista percebeu que o cidadão chegou lá com um determinado equipamento e com um botijão de gás. E aí notificou o morador, né, de que efetivamente, olha, botijão de gás, né? Não, eu não vou usar, ele só tá aqui porque é uma churrasqueira, não sei o quê, a churrasqueira. Mas a legislação, nesse caso municipal, ela é clara. Ela não diz única e exclusivamente usar. Ter em guarda. Você não pode ter em condomínio edifício, você não pode ter botijão de gás. Entendeu? Isso já é um problema e que, aliás, nós temos uma situação que tem muita gente que nunca morou em condomínio que estão agora morando. E eles costumam levar o botijão de gás deles. Então, tem que olhar lá a legislação local, né, do município, Sim. a estadual. Sim. E, de certa forma, e tem o próprio condomínio com a sua legislação que não pode. Não. Então, não adianta o Estado, no meu Estado não há proibição.
no meu município não há, mas se há convenção... Se a convenção proibir, você efetivamente não... E aí a gente começa a entrar numa série de problemas, né? Porque, veja só, você precisaria analisar a apólice de seguros desse condomínio. Problema também que né? as pessoas ignoram. Porque vamos admitir que o condomínio, através da sua gestão, através do síndico e do zelador, ele seja omisso. Né? Ele viu que o cidadão está lá com o botijão, mas eu vou deixar tal, e lamentavelmente ocorra um sinistro. Dependendo da apólice, por conta da omissão, pode ser que a companhia negue-se a cobrir o sinistro, porque era obrigação do síndico, era obrigação do zelador. Né? A gente fica na omissão para ser mais simpático. Tá certo. Agora, outra questão aqui muito comum é a população está doente. Sim. Então, o caso de pessoas com problemas psicológicos, com síndromes, né, ela está muito alto. Isso já é estatisticamente, né, tá bem comprovado. Então, nós temos uma situação que quando na minha saúde normal, eu cometo um ato, né, deliberadamente. Agora, existe a outra situação quando a pessoa tem um problema de saúde. Por exemplo, esquizofrenia. Qual que é o comportamento, o que agir, como é que a gente deve fazer diante daquela situação? Ninguém imagina, por exemplo, que o condomínio não vai ter o mínimo de empatia, né? Então, você efetivamente... em um primeiro momento, deve chamar o responsável por essa pessoa, conversar, tentar argumentar, tentar entender e, de alguma forma, ajustar, né, a situação. O problema começa a existir quando esse tutor... né? Porque veja, a gente já parte para um caso extremo, né, de incapacidade, etc. e tal. Mas existem uma série de fatores, né? Não só pessoas de média idade, como também a questão do abandono de idosos em uma série de condomínios. Né? Pessoas abastadas que de alguma forma passam a representar aí um transtorno, vamos assim dizer, para aqueles que detêm a expectativa de herança, e eles são ali relegados, jogados, e essas pessoas eventualmente têm comportamentos inadequados. Consumo excessivo de álcool, consumo de medicamento controlado, e que eventualmente acabam tendo reações que acabam colocando em risco a sua própria integridade como a de terceiros. E como é que fica nessa situação? Então, os filhos, no caso, né, ou aquele que de alguma forma se beneficia, tem que ser responsabilizado. Mas e você quando não pode encontra essa pessoa? Então, existem formas de você fazer isso. Aí o síndico é que tem que tomar essa providência? O condomínio. O condomínio na pessoa do da síndico. Pessoa do síndico, isso. Porque, na verdade, o que acontece? A gente volta para outra tipificação penal, que é o abandono material e intelectual. Né? Existe a obrigação, existe o dever legal. Né? O condomínio tem que ter, óbvio, consideração e empatia a ponto de não apedrejar, a ponto de não simplesmente julgar de forma antecipada sem efetivamente conhecer o caso. Agora, o responsável ou os responsáveis, eles têm que, de alguma forma, participar disso buscando uma solução. Não sei se isso é um profissional da área que vai aquilatar, mas de repente ou alterar, mudar, melhorar a medicação, ou em casos extremos até optar por uma internação a fim de preservar inclusive a integridade física da própria pessoa. Bom, aí nós estamos falando, por exemplo, de casos de abandono, digamos, né, de idosos e tudo. Mas e quando a pessoa da família, porque isso tem muito, a gente vê, sem entrar no detalhe do Estado, que não vai olhar um lugar, né, antes internava, agora a pessoa que cuide do seu doente. E quando a pessoa tem surtos,
Por exemplo, tem casos de moradores que descem à noite, arranha carro de vizinho, bota chumbi, enfim, é uma infinidade de coisas. E quando isso e a própria família não tem mais o que fazer. Aí o problema, ao invés de ser do Estado, é do condomínio, é do síndico. Como é que faz? Então, vai chegar ao ponto em que efetivamente a ordem judicial vai ser no sentido de obrigar a família a fazer algo. Por exemplo, trancar a porta, enfim, a família vai ter que demonstrar de forma clara, de forma contundente ao magistrado, de que tudo que havia ao seu alcance está sendo feito. Esse é o ponto, porque a grande questão é que não vai caber naquela discussão, naquele momento, a vitimização. Né? Repito, é fundamental que o condomínio tenha empatia. Agora, por outro lado, é fundamental que as pessoas, cada qual arque com a sua responsabilidade. Né? Então, ele vai ter que demonstrar que ele dá acompanhamento psicológico, psiquiátrico, e ele proporciona todo tipo de estrutura ou de condição para que aquilo não ocorra. Sob pena de, aí sim, se ele não fizer essa comprovação de que a negligência dele seja caracterizada como atitude antissocial. Porque eu não posso terceirizar, e aqui a discussão não é a pessoa ser um problema, não, mas eu não posso terceirizar o problema. Né? Lamento sensivelmente, ninguém está livre, né, de uma situação destas, mas efetivamente algo tem que ser feito. Então, no caso, por exemplo, prático, vamos no início de um problema. Aquele morador que tem o hábito de descer, riscar o carro do vizinho, aquele morador, então, o primeiro passo, primeira coisa, providência, é que ele ressarce o dano. Primeiro ponto, e o síndico falar com o responsável, né, e ver o que está acontecendo. Né? Foi um fato isolado, o que houve, né, para entender o que está acontecendo. Não, é assim mesmo, isso não tem o que ser feito. Não é assim que funciona. E quando chega ao ponto de todas as medidas terem sido, olha, foi advertido, eu entendi, mas a pessoa tem um problema que não dá, é incompatível viver naquela comunidade. É um risco para os outros moradores estar ao lado daquela pessoa, daquele problema. Se o risco for efetivo, se houver o risco efetivo, o judiciário está aí para isso, para prestar tutela jurisdicional. Não necessariamente sob a forma de conduta antissocial. Você pode efetivamente, através de uma ação de obrigação de não fazer. Né? Fazer de que forma? Requerendo ao magistrado uma tutela, impedindo, por exemplo, que aquela pessoa tenha acesso à garagem. Ponto. Né? Se é uma pessoa que não tem capacidade, é uma pessoa que não tem necessidade de estar na garagem, menos ainda fora de hora, menos ainda desacompanhado. Poderia-se argumentar, por exemplo, e pedir para o magistrado que os responsáveis impeçam essa pessoa de estar desacompanhado na garagem, porque supostamente ele cometeria isso quando estaria sozinho. Ok. E em caso de não observância, multa diária e descumprimento de ordem judicial de forma reiterada é prisão civil. E aí vai desencadear no antissocial, porque ele... Não necessariamente. Não, porque aí você consegue de forma, talvez, mais objetiva, atingir o seu objetivo, que é responsabilizar o responsável por aquela pessoa. Né? Agora, se feito tudo isso, né, e não conseguiu-se atingir o objetivo, além disso, poderá sim caracterizar a conduta antissocial. Quando, por exemplo, não sei, a pessoa recebe lá uma ordem judicial para que o menor, por exemplo, com problemas, não sei quem, ou o idoso, não desça, não frequente a garagem sem a companhia. E você constata lá pelo sistema de câmeras que a pessoa continua fazendo. Então, ou seja,
você de forma livre e consciente, não obstante, esteja incorrendo talvez na multa fixada na obrigação de fazer e seja passível de uma prisão civil, mas você de forma livre e consciente está expondo a integridade física daquele que lá está e a de toda a coletividade. Então aí sim passa a haver também a conduta antissocial. É importante a gente deixar claro também, gostaria que o senhor esclarecesse, ele perde a posse. Ele não perde a propriedade. Não. Então esse é um erro muito comum das pessoas acharem que ele vai deixar de ser dono. Não. Aquele cidadão, porque o sagrado direito à propriedade é algo cristalizado não só na Constituição, quanto no Código Civil. Direito de propriedade, é o direito. O Código Civil tem a única exceção à regra, né, que é quando que ele lhe permite, né, usar de força no exato momento, na exata força, na exata proporção que ele tenta turbar, ele tenta tirar, que você perca a posse da sua propriedade. Essa é a exceção à regra, que é a questão do exercício arbitrário das próprias razões. Então, o que acontece? Propriedade é aquele que é o dono. Posse é aquele que efetivamente usa da coisa. Exemplo nítido, né, de distinção entre posse e propriedade é quando o cidadão aluga o imóvel. A propriedade é sua e eu aluguei o apartamento. Eu detenho a posse, você a propriedade. Né? Então, o que vai acontecer na ação que caracteriza a conduta antissocial? Efetivamente, ele permanece com a posse, com a propriedade do imóvel, impedido de exercer a posse, ou seja, ele não pode lá morar, ele não pode lá frequentar, ele não pode adentrar aquele condomínio. E se tiver uma reunião, uma assembleia, ele também não pode participar da assembleia? Não, ele outorga a procuração. Nossa, interessante, viu? Ele outorga a procuração. Então ele é persona non grata. Sim, de forma bem contundente. Mesmo sendo dono, ele não pode. Por isso, na verdade, é uma atitude tão extremada. Por isso, na verdade, para que você chegue até que o magistrado dê essa decisão, ele exige que seja analisada toda a questão e muito provavelmente ele não o fará de forma liminar, né? Ele abrirá a possibilidade do contraditório, né? E da ampla defesa, para que a parte contrária, no prazo legal, 15 dias úteis após a citação, após a juntada do mandado cumprido aos autos, para que ele tenha o prazo para se defender, para se justificar. Aí, então, o magistrado vai apreciar. Aliás, abrirá prazo para especificação de provas, né? Isso é bem interessante também, porque muitos condomínios, síndicos, esquecem da questão do contraditório, da ampla defesa, né? Sim, isso e é aí fundamental. isso pode virar, pode ser contra. Sim. Descaracteriza. Isso. Esse é o grande ponto. Toda vez, independentemente de ser uma questão antissocial ou não, mas toda vez que uma penalidade for aplicada a um condômino, quer seja uma advertência ou uma multa, é de bom tom, é uma questão de segurança jurídica até para o síndico, de que ele afixe no corpo daquela advertência ou daquela multa o prazo regimental para recurso. Isso é fundamental, que você garanta, você assegure, na verdade, à outra parte o direito ao contraditório e à ampla defesa, a fim de que você não gere nenhum tipo de nulidade naquela penalidade aplicada. Espetacular. Olha, a conversa tá boa, mas a gente está chegando ao fim. Foi tão rápido. Passou rápido. Mas considerações finais, tem alguma coisa aí que o senhor precisa alertar, que as pessoas estão fazendo errado, ou estão interpretando errado, a questão do comportamento antissocial?
o que eu acho que é bem interessante também alertar, continuando nessa questão da nulidade, é que, erroneamente, a maioria dos condomínios atribui o poder de multa à Assembleia e não à figura do síndico. As pessoas, às vezes, por desconhecimento, né, falam, o síndico vai multar. Não. Se você for observar a convenção, geralmente o síndico tem o poder de notificar acerca do ato infracional, atribuir o prazo recursal e, em assembleia, ele ler aquela questão e a Assembleia vota se é caso de multa ou não. A maioria das convenções é dessa forma e, lamentavelmente, a grande maioria daqueles que conseguem anular as multas no judiciário é porque os síndicos e as administradoras não observam. Então vamos lá. Volta aí, como diz o outro, rebobina. Deixe-me ver. O síndico, ele pode aplicar multa. Ele notifica. Então não é o síndico que aplica a multa? A maioria das convenções não atribui essa função ao síndico. A maioria das convenções atribui essa função à Assembleia. Então, toda vez que eu tiver um problema... Tem que se socorrer primeiro da convenção para entender qual é a forma que a convenção daquele condomínio estabelece para a aplicação da multa. E tem uma questão, tem muito síndico aí que não notifica, vai direto na multa. Isso é uma questão que precisa ser questionada. Gera nulidade. Puxa, nossa, espetacular essa dica, hein? Os síndicos, eles precisam fazer a lição de casa. Ele precisa ler a convenção. Ele precisa ler o regulamento interno. Ele precisa entender aquilo. E aí fica também o compromisso dos moradores dos condôminos de estar a par do que acontece no condomínio para que eles tenham uma decisão assertiva, né? Sim, sim, porque também não adianta... esse é o outro problema. No WhatsApp lá, todo mundo fica bravo, chega na Assembleia, vamos votar a aplicação da multa. Aí meu vizinho, a gente não quero me indispor, todo mundo se omite, ou seja, você acaba não punindo o condômino infrator. Esse é outro ponto, a omissão. Depois o condomínio vira aquele pandemônio. Você perde a mão. É do síndico. Você perde a mão. E a culpa é do síndico. O síndico não fez, o síndico não veio. E aí? O síndico é omisso. Omisso. Nossa. Ou quando faz é ditador. Ou perseguidor. É uma confusão. Mas como é que o senhor convive, vive? O senhor tem muitos anos de experiência e já viu muita coisa. E essa é uma das coisas que acontecem, então, de fato, né? Não é só conversa. Não, é uma realidade. Infelizmente é uma realidade. A expectativa das pessoas, na verdade, é não serem contrariadas. Por exemplo, a questão do condomínios pequenos, que você até pouco tempo atrás, até o início da LGPD, você facultava o sistema nas televisões. Como assim? O condômino dentro da sua unidade, ele tinha acesso a 18, 20, 22 câmeras de todo aquele condomíniozinho pequeno. Com o advento da LGPD, isso passou a ser um problema. Verdade. Isso passou a ser um problema. E quando você vai lá e tira da Dona Mariazinha, você entendeu? As câmeras e fala para ela, não, olha, a senhora só vai poder agora ter acesso à portaria de entrada, saída e aqui. A circulação a senhora não perde. Mas eu estou em risco. Não está em risco. Ela quer controlar a vida do vizinho. Nossa. Gente, mas isso é conversa para outro Condominicando, que é, sem dúvida, o melhor programa que a gente tem para falar sobre condomínio, porque aqui a gente fala de tudo e tudo acontece no condomínio. Verdade. Certo, doutor Márcio Cafalcio? Nome italiano, sobrenome italiano? Cafalcio, difícil. Cafalcio. É difícil, mas é bonito. Obrigado. Ok, gente, muito obrigada pela presença. Aqui é Cleo Lotti. Até o próximo Condominicando. Hoje com o Dr. Márcio Cafalcio. Eu que agradeço. Volta depois para falar mais sobre essa questão aí da LGPD, das câmeras, e o que pode, o que não pode. Um abraço e até mais.